Olá, olá, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Hoje é a quarta live da nossa série de 21 lives sobre o Evangelho por João, o Evangelho segundo o discípulo amado. As lives estão subindo para o nosso canal no YouTube todo meio-dia, durante todo o dia. Ela não fica aqui no Insta, ela vai para o canal no YouTube e tem sido muito edificante. E vocês não têm noção de como eu tenho sido abençoado e como tem sido para mim enriquecedor todo dia estudar cada um dos capítulos para receber de Deus uma direção acerca do que falar. E eu tenho ouvido muitos testemunhos de algumas pessoas que é gente que nem cristão assim, que não faz parte de igreja nenhuma, tá por aqui toda live com a gente. E isso é muito enriquecedor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. O pessoal está entrando aí. Você que está entrando aí, digita de onde você está falando, que eu quero ter a alegria de saudar você aí. Bárbara Vou. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe, Bárbara. Forte abraço aí, povo de Curitiba. Tiago Souza, Tiago é gente boa, tá sempre aqui também. Horácio Salles Coelho Neto, a Devec Campo Grande, foi benção, eu tive com vocês em Campo Grande, foi uma benção. Dani, Deus abençoe, Dani. Gustavo Couto, é Lagoinha Barra, né, Gustavo? Turma top, Lagoinha Barra. Rafael Costa, Gisele, a Nath tá sempre aqui também, Deus abençoe, Nath. Vitor da IEC. Qual IEC você é, Vitor? Igreja do Evangelho Quadrangular, igreja abençoada. Amanda, Eline Mota, Deus te abençoe, Eline. Meu brother Douglas Direito, forte abraço, Douglas. Estamos aí na expectativa para o casamento, nem a pandemia conseguiu segurar o Douglas, ele vai casar. Jeane Geraldo, Deus abençoe esse casal abençoado. Rafael Américo, Tiago de São Paulo, Beth de Suzano, Pelotas, Cristian Moreira, Tijuaçu, Bahia, Fortaleza, Brasil para Cristo, Engenho Pedreira, tá sempre aqui. Deus abençoe, Charles. Picos, Piauí, Miriam, Deus te abençoe, Miriam. Boa noite, pastor Bruno, aqui é o Anderson. Anderson, forte abraço, meu amigo. Que bom que você está aqui. Precosta, Rafaela. Quase que a minha filha se chamou Rafaela. Faltou pouco. Minha mulher quis me homenagear, aí colocou Bruna. Paz, pastor, Devec Taquara, tudo nosso. Foi uma benção o culto da palavra hoje. Caruaru, a Devec Posse. Eu quero pedir para você que está entrando, vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que vai ser canal de bênção para essas pessoas. Tem muita coisa interessante para a gente tratar hoje. E eu vou tentar não seguir o caminho do versículo após versículo, mas ir direto ao Milena, Deus abençoe, ao assunto, direto ao ponto logo, os pontos principais do capítulo 4, que são dois, basicamente falando, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana e a cura do filho do oficial. São os dois pontos, talvez os mais importantes aqui no capítulo 4. Lógico que cada ponto desse tem seus pormenores, mas eu vou tentar condensar, porque ainda estou me adaptando, porque às vezes um capítulo é muita informação e às vezes a gente falha por querer passar toda a informação e é melhor diminuir a quantidade de informação e passá-la bem passada do que tentar explanar o capítulo todo e no final não aprofundar tanto. Leonardo Generoso, meu amigo, Deus abençoe, meu irmão. Pastor Evandro Freire, Congregação da Posse, de Campo Grande. Tenho uma dívida de gratidão com a Assembleia de Deus de Campo Grande, com o Bispo Daniel Malafaia. Hoje pode ir até meia-noite 30. Tem misericórdia. E é que Lagoinha, Ribeirão Preto. Pastor André Carvalho.
Tem gente de tudo quanto é canto aqui, irmãos. Ó, tem gente de Belém, tem gente de Manaus, tem gente de São Paulo. Ontem um amigo me mandou mensagem de Londres, está acompanhando as lives. Então aqui é o Brasil todo. Aleluia. Então, vamos que vamos. O capítulo 4 fala para nós a respeito de mais um encontro que Jesus teve. No capítulo 3 ele teve um encontro com Nicodemos e agora no capítulo 4 Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. É interessante como o capítulo 4 se inicia. Olha o que diz no verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. 3 coisas aqui. A primeira é que Jesus exercia o ministério de forma itinerante. Jesus não era fixo em um lugar. João Batista era fixo às margens do Jordão e estava sempre no mesmo lugar. Já Jesus não, ele viajava muito, percorria muitas cidades, ia a muitos lugares, ia a Jerusalém. Quando ele sentia que o cerco estava apertado em Jerusalém, a hora dele não tinha chegado, ele retornava. A irmã do Acre está dizendo que são 9h30. Deus abençoe o Acre. Então Jesus tinha o ministério de forma itinerante. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo os judeus, os fariseus, tendo perseguido ele, Jesus continuou fazendo aquilo que era o propósito dele. Isso é interessante em Jesus. A perseguição não parou Jesus. A inveja dos fariseus não parou Jesus. As perguntas capciosas que fizeram a Jesus não pararam ele. Então, tudo aquilo que os fariseus empreenderam não parou Jesus, muito pelo contrário, impulsionava ele muito mais. A gente precisa aprender com Jesus a lidar com a oposição, que muitas vezes a oposição é sinal de que a gente está na direção certa. Muitas vezes a oposição é sinal de que nós estamos no caminho que Deus quer que a gente esteja. Muitas vezes o nosso propósito também é impulsionado através da oposição. Não sei se você sabe, mas o avião levanta voo quando o vento é contrário. Então a oposição na Bíblia tem esse fato importante. Por exemplo, foi a oposição de Ana, que era Penina, que fez ela ir para o altar, para orar, para pedir a Deus, e Deus deu a ela Samuel. Foi a oposição de Neemias que fez com que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Era uma reconstrução de mais de anos. Ele reconstruiu em 40 e poucos dias. Foi a oposição de José, que eram os irmãos dele, que venderam ele para o Egito, onde ele depois foi governador. Foi a oposição de Jesus que entregou ele aos romanos para que ele fosse crucificado e cumprisse o propósito e morresse pela humanidade. Então, o Mike Murdock tem uma frase, essa é a primeira chave de hoje, que é interessante. Ele diz assim: os amigos fazem bem, mas é a oposição que te promove. Então fique em paz se estão te levantando, fique em paz se estão te caluniando, fique em paz se estão de algum modo se levantando contra você. Se você está cumprindo o princípio, se você está cumprindo o teu propósito, essa oposição não vai te parar, vai te impulsionar. E a terceira coisa aqui é que o texto diz que eram os discípulos que batizavam, mas quem levava o mérito do batismo era Jesus. Olha só, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então os discípulos fazem algo, mas quem leva o mérito é Jesus. Os discípulos fazem algo, mas quem leva a honra é Jesus, quem leva a glória é Jesus. E até hoje é assim, a gente faz para Jesus ser glorificado. Eu estou aqui abrindo mão de algumas coisas, você está aí abrindo mão de muitas coisas para Jesus ser glorificado nas nossas vidas. Aí o texto diz no verso 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus então vai empreender mais uma vez uma viagem da Judéia em direção à Galiléia, ou seja, ele vai retornar para o seu lugar de origem. Jesus foi criado na Galiléia, precisamente em Nazaré. E aí o texto diz que ele vai retornar. E nesse retorno, o verso 4 apresenta para nós um fato interessante. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque Jesus queria transformar a vida de uma mulher. Então Jesus passa por Samaria e o texto diz que, verso 5, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta aqui, fazendo um cálculo
para você seria no horário judaico, hora sexta, meio-dia. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí o verso 9, a mulher diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia uma rixa étnica entre judeus e samaritanos. Você é bom de Bíblia, você está aqui porque ama a Bíblia, e com certeza você já sabe, não precisa eu levar muito tempo te explicando que os samaritanos eram miscigenados, eram judeus com outras etnias. Quando foram duas cisões importantes na história do povo de Israel. A primeira foi a divisão do reino. O reino sul, Judá, a tribo de Judá, de Benjamim, e a tribo de Levi, com capital em Jerusalém, ficou reinando Roboão, e o reino do norte, as 10 tribos, sobre a tutela e o reinado de Jeroboão. E aí os reinos se dividiram após a morte de Salomão, e o reino do norte foi um reino que enveredou-se por um caminho de apostasia, de modo que não teve nenhum reino, o reino do norte, que fosse temente a Deus. Já no reino do sul, teve Josafá, teve Asa, teve Josias, teve Ezequias. Já no reino do norte não, e por causa disso o reino do norte sofreu um ataque do Império Assírio, e o Império Assírio agia assim: quando atacava uma região, dominava uma região, eles traziam moradores de outros lugares e colocavam nessa região, e tiravam os moradores dessa região conquistada e levavam para outro lugar. De modo que essa manobra do Império Assírio fez com que houvesse uma miscigenação muito grande entre os israelitas do reino do norte e diversas outras nações. E isso foi sendo muito mal visto. Mais à frente houve a deportação do reino do sul para a Babilônia, mas eles se conservaram puros, eles não se misturaram etnicamente falando com outras nações. E quando eles retornaram de Babilônia, que Esdras e Neemias começaram a fazer um esforço para reconstruir Jerusalém, os profetas profetizaram a reconstrução do templo, os samaritanos quiseram ajudar. Mas os judeus não aceitaram, porque os samaritanos, além de terem se miscigenado, eles incluíram na sua prática religiosa muitas coisas que eram abominações a Deus, como adoração a ídolos. Então isso gerou uma animosidade muito grande entre judeus e samaritanos, e essa animosidade perdurou até os dias de Jesus. A consequência mais grave disso foi que, por não poder entrar no templo de Jerusalém e ter uma rixa com os judeus, os samaritanos criaram seu próprio templo no Monte Gerizim. É por isso que quando Jesus chega para a mulher, ela levanta essa questão. Mais à frente eu vou explicar isso. Então Jesus vai até essa mulher e diz assim: mulher, dai-me de beber. E a mulher responde: mas como assim? O senhor é judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus responde: se tu conheceras o dom de Deus e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui eu aprendo mais uma chave. Aqui Jesus está dizendo para a mulher: se você me conhecesse, você me pediria algo mais excelente, que é água viva, e eu te daria. Então eu tenho aprendido uma coisa com isso: quando a gente conhece Jesus, a gente tem coragem e ousadia para pedir coisas a Ele, sabe? Quando a gente conhece Jesus, você tem que entender que Jesus que Deus é o seu Pai. A quem você vai recorrer? E é a Deus mesmo que você tem que pedir, sabe? Eu não faço o voto de franciscano espiritual que diz que não, você não pode pedir nada a Deus, você tem que ser só grato a tudo. Não, você tem que ser grato por tudo que Deus já te deu, mas se tem alguém que você tem que recorrer para pedir algo, é Deus. Se a porta estiver fechada, peça a Deus que Ele pode abrir. Se a enfermidade estiver no teu corpo, peça a Deus que Ele pode te curar. Se houver um caso de opressão na sua casa, peça a Deus que Deus pode libertar. Nós temos a pessoa certa a quem recorrer, é Jesus. O que você não pode é só recorrer a Jesus, foi o que eu falei na live anterior, quando quiser alguma coisa. Mas quando você tiver uma necessidade, peça a Jesus. Irmão, eu creio no poder da oração. Eu sou fruto de oração. A minha mãe tinha um problema chamado útero infantil, o médico disse que ela não ia conseguir ter filhos. Ela foi num trabalho de oração, Deus usou um profeta para ela e Deus falou: eu vou abrir o teu ventre, o primeiro que sair vai ser um pregador da minha palavra. E hoje eu estou ensinando a palavra para você aqui. E eu prego a palavra em tantas igrejas. E já viajei para fora do país para pregar. Então assim, eu creio no poder da oração, eu creio em joelhos que se dobram. E você precisa crer nisso. E precisa acessar o trono com ousadia e com confiança. Peça a Deus.
E aí Jesus diz para a mulher: se você me conhecesse, se tu conheceras o dom de Deus e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher já muda. E ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio do poço? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porquanto a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso aqui é maravilhoso. Aí a mulher responde: Senhor, me dá dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então Jesus está apontando para uma realidade espiritual e está traçando algo a respeito da vida espiritual. Preste atenção nisso, porque isso é muito forte. Jesus está dizendo: olha, tem gente, e se você conhecesse o que te diz, dá-me de beber, você me pediria, eu te daria uma água que você jamais teria sede. Eu tenho entendido com isso que nós, como seres humanos, nós temos uma sede. E essa sede não é saciada com nenhuma água desta terra, se é que você me entende. Jesus está elevando o patamar da conversa, está querendo dizer: mulher, nenhum prazer nesta terra pode saciar a sede que você tem. Nenhum ato seu pode saciar a sede que você tem. Nada nesta terra pode prover para saciar a sede que você tem. A sede que nós temos, as drogas não podem saciar, o sexo não pode saciar, o dinheiro não pode saciar, amigos não pode saciar. Há uma sede no interior humano que só Deus pode saciar. Aleluia! Só Jesus pode saciar. E imediatamente ela volta para o plano dela e diz: Senhor, então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Aí olha o que Jesus vai dizer para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Aí a mulher diz no verso 19: Senhor, vejo que és profeta. Jesus imediatamente disse a ela: vai e traz o teu marido, que eu vou te dar dessa água viva. Jesus está apontando para uma prática que ela tinha de vida que transformava a vida dela em algo horrível. E aí Jesus vai dizer: traz o teu marido aqui. E ela diz: eu não tenho marido. E aí Jesus revela: você disse bem, eu não tenho, porque você já teve 5 e o que você tem agora também não é seu. Irmãos, olha como isso é profundo. Olha como Jesus mexe na ferida sem fazê-la sangrar mais ainda, mas Jesus toca do jeito certo. Ele sabe onde toca, ele sabe como toca. E aí quando ele toca nesse assunto, imediatamente a mulher olha para ele e diz: vejo que você é profeta. E isso aqui é um outro ponto que eu preciso que você entenda. Ela primeiro conhece Jesus como um homem, como um judeu comum, e diz: como sendo tu judeu me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Depois ela vai conhecer Jesus aqui como profeta, quando ele revela que ela já teve 5 maridos e o que ela tem agora não era dela. E mais à frente ela vai conhecer Jesus como Cristo, quando ela voltar na cidade e falar assim para os homens da cidade: eu conheci um homem no poço que me disse tudo quanto tenho feito, não seria porventura esse o Cristo? E vai levar a cidade toda até Jesus. Então eu aprendo que o conhecimento de Jesus ele é gradativo. Ela começa conhecendo Jesus como judeu, depois conhece Jesus como profeta e agora conhece Jesus como o Messias. Oh, glória! O conhecimento de Jesus é gradativo. Nós estamos no 4º dia, serão 21 dias e eu quero crer que nesses 21 dias você vai conhecer mais sobre Jesus. Você vai se aproximar mais de Jesus. Essa mulher conheceu Jesus, foi um processo de aprendizado a respeito de quem era Jesus, de como Jesus era, de como Jesus trabalhava. E a gente vê o trabalhar de Jesus na vida dela, confrontando o erro dela. A irmã pontuou muito bem aqui, ó, a confrontação traz a cura. Jesus teve que confrontar a mulher, dizendo: traz o teu marido, disseste bem, teve 5 maridos e o que tem agora não é o seu. Mais uma chave para você pegar: muitas vezes quando Deus quer nos mudar, Ele vai usar alguém ou alguma circunstância para nos confrontar. Eu vou repetir isso aqui. Muitas vezes quando Deus quer nos mudar, Ele vai usar alguém ou alguma circunstância para nos confrontar.
Perceba isso em nome de Jesus. Muitas vezes, quando Deus quer mudar a nossa vida, quando Deus quer nos mudar, Ele vai usar alguém ou alguma circunstância para nos confrontar. Por quê? Porque aquilo que não te confronta não te muda. Aquilo que não te confronta não te transforma. Sabe quando você sai realmente impactado com a palavra que é pregada, com a palavra que é ensinada? É quando você sai inquieto. É quando você sai, às vezes, com raiva de quem pregou. É quando você sai com raiva de quem falou, mas foi agressivo demais, mas isso não é para mim, é para você. É aí que Deus está te mudando, te transformando, é quando Ele te confronta. O nosso problema, irmãos, é que a gente é da geração mimimi. E aí você não pode confrontar ninguém, não pode. O problema da nossa geração é que as pessoas afastam delas quem diz a verdade para elas. E sabe, é mais uma chave essa aqui. Não afaste de você as pessoas que te dizem a verdade. Mantenha elas por perto. Então, Jesus confronta a mulher. Jesus choca com a mulher e imediatamente ela vai dizer, eu vejo que tu és profeta. Aí ela vai mudar a conversa e vai dizer assim, nossos pais adoraram neste monte, apontando para o Gerizim. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Onde é o lugar certo da adoração? É a pergunta da mulher. Eu não vou poder ler tudo, mas Jesus vai dizer para a mulher, mulher, é chegado a hora e agora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente vai para uma outra camada agora de conhecimento. Preste atenção. Porque a mulher aponta para a questão da adoração. Preste atenção nisso. Os samaritanos, como eu já disse, adoravam em Gerizim. Os judeus adoravam em Jerusalém. Aí Jesus vem para ressignificar a adoração. Jesus ressignificou algumas coisas ao longo do seu ministério. Jesus ressignificou algumas coisas. Jesus ressignificou algumas coisas ao longo do seu ministério. Preste atenção nisso. Jesus ressignificou algumas coisas, como por exemplo a oração. Jesus ressignificou a oração. A oração era litúrgica e metódica para o judeu. Jesus ressignifica a oração e traz Deus do patamar de Senhor para o patamar de Pai, quando Ele ensina a orar, dizendo assim, vocês vão orar chamando Deus de Pai, Pai nosso que está no céu. Jesus ressignifica o dar esmolas, que para os judeus o dar esmola tinha que ser na presença de testemunhas, para que a prosperidade daquele que está dando fosse louvada. Ele ressignifica isso e diz assim, quando vocês forem doar algo, o que a mão direita fizer, a esquerda não pode saber, o que a esquerda fizer, a direita não pode saber. Jesus vai ressignificar a importância do templo. Isso aqui é evangelho puro e simples. Jesus purifica o templo e não mais chama ele de habitação de Deus, mas de casa de oração. No evangelho o templo tem sua importância, na nova aliança o templo tem sua importância. Só que Jesus ressignifica ele e coloca um outro templo em uma escala de valor acima do templo de concreto, que é o templo do coração humano. Então Jesus ressignifica algumas coisas, dentre elas a adoração. Porque a adoração para o judeu era um ritual. A adoração no evangelho é uma prática de vida. Aleluia! A adoração não é o glória a Deus ou aleluia apenas que você diz quando está na igreja. A adoração, você adora a Deus com a sua prática de vida cotidiana. Você adora a Deus quando acorda de manhã para orar. Você adora a Deus quando contribui com alguém que necessita. Você adora a Deus na sua maneira de viver e você faz outras pessoas adorarem a Deus quando você dá um bom testemunho. Então você precisa entender isso. No Evangelho, algumas coisas foram ressignificadas, dentre elas a adoração. Enquanto tanto os judeus como os samaritanos estavam presos à geografia externa, Jesus diz, é chegada a hora, e agora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso aqui é especial, porque a adoração é assim, é em espírito e é em verdade. E Jesus prossegue dizendo, e o Pai procura os que assim o adoram. Há muitos anos atrás, eu ouvi o pastor Silas dizendo algo que eu guardei. Deus levanta pastores, Deus levanta empresários, Deus levanta professores, Deus levanta mestres, Deus levanta cantores, Deus levanta profetas, mas adoradores ele não levanta, adoradores ele procura.
que Deus ache em mim e em você verdadeiros adoradores em nome de Jesus. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. É aquele que adora em espírito, que ele não está preso a circunstâncias físicas, materiais. É aquele que adora em verdade, na verdade, com verdade. Então, Jesus prossegue essa fala com ela e ela fica impactada. E olha só o que ela vai dizer. Verso 25. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí olha a expressão de Jesus no verso 26. Eu sou. Eu que falo contigo. Verso 26. E se eu inverter aqui, vocês não vão conseguir ler. Mas o verso 26 diz assim. Eu sou, eu que falo contigo. É a mesma expressão que Deus usou para Moisés em Êxodo 3. Você recorda de Moisés em Êxodo 3? Quando a palavra de Deus diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro Jetro, e aí o anjo do Senhor apareceu para ele uma chama de fogo do meio de uma sarça, e Moisés virou para ver o que falava, e viu a sarça ardendo no fogo, e houve um diálogo, e Deus falou com Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. Ele foi se aproximando, e Deus disse, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaque e Jacó, volta para o Egito, porque você vai libertar o meu povo. E aí Moisés diz assim, no Egito há muitos deuses, o que eu vou dizer? Qual é o nome do Senhor? No Egito havia um panteão de muitos deuses. Preste atenção nisso, porque isso é forte. Havia para cada situação no Egito um deus. Ó, já entenderam, já colocaram até aqui. O povo inteligente é bom por isso. No Egito, quando os egípcios queriam engravidar, era uma entidade. Quando queriam colheita, era uma entidade. Quando queriam prosperidade, era uma entidade. Quando queriam chuva, era um outro deus. Para cada circunstância e necessidade, era um deus. Aí Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, você vai voltar lá, naquela terra de muitos falsos deuses, e vai dizer para eles, o eu sou o que sou te enviou a eles. E no original hebraico, eu não sou especialista em hebraico, mas eu tenho ferramentas que me ajudam. No original hebraico, o eu sou o que sou é Erie Ashe Erie, que significa eu sou o que precisarem que eu seja. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte, se precisar de colheita, eu sou a provisão. Se precisar de cura, eu sou Jeová Rafá. Se precisar de provisão, eu sou Jeová Jirê. Do que vocês precisarem, eu sou o que precisarem que eu seja. E o que Deus está dizendo para ele é o seguinte, vocês não têm necessidade de outro Deus além de mim, porque eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Você não precisa de mais nada além de Deus. E essa é a mesma expressão que Jesus usa para a mulher samaritana, eu o sou. Sabe? Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus. Isso é forte. Jesus é suficiente. Ele é suficiente na tua vida. Se você precisa de um amigo, ele é o teu amigo. Se você precisa de cura, ele é a tua cura. Se você precisa de provisão, ele envia a provisão. Ele é o que você precisar que ele seja. E a Bíblia diz que quando a mulher ouve isso, imediatamente os discípulos vão se aproximando, e nisto vieram os discípulos, verso 27, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, porventura não é este o Cristo? E saíram todos da cidade. Olha, num instante a mulher era uma mulher relegada ao segundo plano, uma mulher vítima de preconceito da sociedade da cidade de Sicar, e no outro instante ela é uma missionária que havia deixado o cântaro. Esse é o poder do Evangelho, o poder de transformação. Sabe, quando Jesus cruza o nosso caminho, ele é poderoso para mudar o nosso caminho completamente, para mudar a nossa história de perspectiva. Sabe, eu não creio que a solução para o Brasil seja a direita, seja a esquerda. Eu não creio que a solução para o Brasil seja a política. Eu creio que a política é um caminho para o melhoramento da sociedade. A gente não deve se abster dela, a gente deve seguir as orientações certas, fazer tudo com consciência. Mas eu vou te falar o que eu creio que a solução para mudar o nosso país é Jesus. A solução para transformar a nossa vida é Jesus. A solução para mudar você é Jesus. Sabe, se eu cresce que qualquer outra coisa tem poder solucionador, talvez eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Mas eu creio em Jesus, no poder de Jesus para transformar, no poder de Jesus para mudar, no poder de Jesus para fazer uma nova criatura. Eu creio nisso.
Você crê também? Digita aí eu creio, digita sim, compartilha essa live. Sabe, a gente já está chegando no final, compartilha. Então assim, eu creio no poder de Jesus. Eu estou aqui, a gente vai ficar os 21 dias, é porque é Jesus, irmão. É Jesus, é Jesus. Não é religião, não é o pastor, não é o padre, não é a igreja, é Jesus. Você está entendendo? É Jesus. Então Jesus transforma essa mulher. Em um momento ela é uma mulher que vai meio-dia no poço para não encontrar com ninguém, porque era alvo de preconceito de todo mundo. E no outro ela é uma missionária que leva uma cidade inteira até Jesus. E a Bíblia diz que toda a cidade vem, e os discípulos dizem para Jesus: está aqui o pão, Jesus, a gente foi comprar, come. E ele diz: eu tenho uma comida mais excelente para comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A live vai para o YouTube. Isso aqui é muito forte. Os discípulos ficam embasbacados e Jesus diz: olha, olhem para os campos, o campo já está branco, está pronto para a ceifa. E ali a Bíblia diz que os samaritanos rogaram que Jesus ficasse com eles e ele ficou alguns dias com ele, o verso 40. Esse é o pano de fundo de uma viagem missionária muito bem sucedida de um discípulo mais à frente no livro de Atos capítulo 8, de Filipe. Então uma cidade inteira foi impactada porque uma mulher primeiro foi impactada. Eu já caminho para encerrar a nossa live, mas guarda uma coisa que eu vou te falar em nome de Jesus. A obra de Jesus em Samaria começou com a mulher samaritana. Talvez a obra de Jesus na sua casa vai começar com você. De repente isso não é para todo mundo que está na live, é para alguns. Talvez a obra de Jesus na sua família vai começar por você. Talvez a obra de Jesus na história da sua casa está começando por você. E você se questiona: mas só eu sou crente? De repente a obra de Jesus numa determinada instituição vai começar por você. Não é pretensão, é escolha divina e ponto final. Você precisa entender isso. Não é pretensão, é Deus olhou para você e falou: vai começar por você. Vai ser mais difícil, mas eu vou começar o avivamento por você. Ele começou a transformação de toda a Samaria com a mulher samaritana. Deus vai começar a transformação em lugares através de mim e de você, em nome de Jesus. Aí o texto diz que após isso, eu já estou encerrando o capítulo 4, a mulher dá um testemunho e dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo. Aí o verso 43, dois dias depois partiu dali, foram para a Galiléia. Jesus prosseguiu viagem. E a Bíblia diz no verso 46 que quando Jesus chega na Galiléia, preste atenção nisso que eu já vou pausar, já estou acabando. E pela segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Esse aqui é o segundo milagre aparente, é o segundo sinal que Jesus dá. Eu vou resumir porque não dá tempo de ler tudo. É o filho de um oficial. E tem também algumas lições aqui especiais para a nossa vida e eu quero encerrar aqui. A primeira é que o homem era de Cafarnaum. Jesus estava em Caná. Era uma distância, de acordo com os estudiosos, de mais ou menos 30 km. Para aquele tempo era um negócio absurdo, de 30 a 50 km. Era um negócio muito longo, era uma distância muito grande a ser percorrida. Mas como surgiu na vida desse homem uma necessidade, que era a cura do filho dele, ele percorreu a distância até o encontro com Jesus. Eu quero abrir um parêntese. Às vezes Jesus deixa uma necessidade surgir na tua vida para te aproximar até ele. Porque a verdade é que se não surgir uma necessidade, você não anda certas distâncias para se encontrar com Jesus. Você não faz um esforço para estar aqui 00:04 numa live que está quase acabando para se encontrar com Jesus. Então, às vezes, a necessidade surge para te fazer se esforçar mais e ir até um encontro com Jesus de Nazaré. Então, em nome de Jesus, entenda esse momento de necessidade como um momento que Jesus está te puxando para perto dele. E aí a Bíblia diz que o centurião diz: Jesus, vem, porque o meu filho está doente antes que ele morra. Ele está tentando limitar o poder de Jesus, não vai dar para eu falar tudo. Mas Jesus diz assim para ele: volta para Cafarnaum, que o teu filho já está curado. E aí quando ele volta, a Bíblia diz que ele chega em casa, o filho dele está curado,
E ele pergunta: que horas aconteceu isso? E o pessoal diz: a tal hora. E era a mesma hora que Jesus tinha dito: vai, o teu filho vai ser curado. E o filho do oficial foi curado. E aqui o caminho para encerrar. Os 2 primeiros sinais do Evangelho por João, isso é forte, foram envolvendo família. O primeiro foi transformar água em vinho para um casamento não acabar. E o segundo foi curando o filho de um homem. Foi dando saúde a um filho. Então perceba como o primeiro sinal é casamento e o segundo é filhos. Porque Deus tem um projeto com famílias. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Até amanhã, às 11h30 até meia-noite. Hoje eu passei, foi o dia que eu passei mais, mas amanhã não vai acontecer isso não, tá? Vou tirar aqui o comentário para a gente fazer o nosso print nosso de cada dia. Vamos fazer o nosso print. Eu vou fazer hoje com o meu café, que foi tão acelerado eu nem tomei. Irmão, pensa num negócio que eu amo, ó. Bíblia e café. Bíblia e café. Tá bom? Café e Bíblia. Coisa boa. Deus abençoe vocês. Mais à frente eu vou fazer alguns sorteios aqui na live também. Compartilha com a gente, para amanhã a gente estar com mais pessoas aqui, para mais pessoas serem alcançadas por Jesus, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite e uma terça-feira de paz em nome de Jesus. Um beijo no coração.